Nesse espírito você vai se sentar, que nós vamos continuar. Nós já estamos em culto, eu já estava ministrando. O Senhor hoje falou comigo que ia ser com louvor e junto com vocês a ministração da palavra, o compartilhar da palavra. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é adoração e missão. Uma combinação explosiva. Explosiva para quem? Para o inferno. Destruindo Satanás. Se tem duas coisas que o diabo não suporta porque ele perde completamente a sua força, é na adoração, a gente adorando, e na nossa missão, cumprindo aqui na terra o que o Senhor tem para a gente. Mas como eu falei para vocês, muita gente confunde o que é adoração. Adoração é de que maneira tem que ser feita a adoração? Com que música devemos adorar o Senhor? Adoração, no dicionário, adorar quer dizer se render, se prostrar, se curvar diante de. E a adoração é a gente se render, se prostrar, se curvar diante do único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, como a gente declarou, que é o nosso Senhor Jesus. Mas a gente vai, muita gente se dobra, se curva, se prostra, porque o ama. Mas isso não é adoração. Porque eu amo meu marido, você ama seu marido, você ama sua esposa, você ama seus filhos e não se prostra diante dele. Muita gente se prostra diante de Deus porque o respeita. Mas isso também não é adoração, porque a gente respeita nossas autoridades, a gente respeita o nosso chefe, a gente respeita, as pessoas e não nos prostramos diante dele. Adoração é se prostrar, se curvar, se render diante do Senhor, declarando: Deus, Jesus, Tu és o meu Senhor. E se o Senhor é o meu Senhor, o Senhor fala, e eu só escuto, desculpa, obedeço. Se o Senhor é meu Senhor, o Senhor tem com todo o domínio sobre o seu servo. E se o Senhor é meu Senhor, e eu sou o seu servo, eu lhe sirvo. Adoração, então, não é amar, isso é consequência. Adoração não é respeitar o Senhor, isso é consequência. Adoração, realmente, a gente, diante da grandeza dEle, da magnitude, do poder, da soberania dEle, a gente diz: eu me rendo, eu me prostro diante do meu Senhor. E se Tu és o meu Senhor, a partir de hoje eu quero de verdade, em todas as áreas da minha vida, viver a Tua vontade, obedecer a Tua vontade, obedecer a Tua palavra. Amém? Isso é para vocês verem, na Bíblia, Êxodo, capítulo 34, verso 8, está aqui, já começa desde o Velho Testamento falando que é adoração. E Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e o adorou. Apressou-se, inclinou a cabeça em terra e o adorou. Se prostrou. Porque Moisés sabia quem era Deus. O problema é que, na realidade, acho que a gente não está sabendo quem é Deus. A gente está só conhecendo quem é Deus. Mas a gente não está tomando posse de quem é Deus nas nossas vidas. Salmos 95, 6 diz assim: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Adoração, adoremos, nos prostremos, ajoelhemos.
Mais uma, Apocalipse 4:10. Até no Novo Testamento fala de adoração. Olha, no céu, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. Bispa, você quer dizer agora que a gente tem que toda hora que for adorar, se prostrar, se colocar o rosto em terra, se curvar? Não. Isso é uma simbologia de quem realmente se rende diante daquele que é dono das nossas vidas, diante daquele em que a gente se submete verdadeiramente à sua vontade. Isso não está acontecendo. A igreja na face da terra está adorando, como diz o Senhor, quer ver? Dizem, esse povo me adora. Isaías, pula uma para mim, por favor. Abraão, Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Quero te dizer, amados, que a igreja do século 21 está adorando o Senhor assim, da boca para fora. Sabe por quê? Porque não está se submetendo, não está querendo a vontade de Deus, porque a vontade da gente prevalece. Porque a gente acha que aquilo que a gente quer, a gente acha que aquilo que a gente sonha é o melhor para nós. A gente acha que aquilo que a gente quer tem que acontecer, senão Deus não nos ama. E a gente esquece que Ele é Deus. A gente esquece que a gente foi criado por Ele. A gente esquece que os nossos dias já estão escritos no livro da vida. E a gente teima com Ele. E a igreja não o adora de verdade. E aí Ele não pode trazer à existência, trazer aqui à face da terra aquilo que Ele gostaria, que é a manifestação dEle, da presença dEle, do Espírito Santo. Mas eu declaro que a partir de hoje, a gente que já era adorador, vai agora entender que essa adoração é a gente se curvar de coração, é a gente se prostrar de coração e dizer: Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu dono, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, será a minha vontade, os Teus sonhos serão os meus sonhos, e aí a gente vai começar a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Adoração, como diria um escritor aí, eu esqueci o nome dele, mas ele diz: adoração é um estilo de vida. Adoração não é expressa por canções ou por atitudes. Teve uma época de modas que adorar o Senhor era ficar de costas, adorar o Senhor era fazer algumas coisas. Não, não. Adorar o Senhor é de coração, dizendo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Né? E aí, a gente vê a dupla aqui, por exemplo, aí, Mateus, coloca para mim aquela lá naquela outra versão que eu te falei, ou se é nessa, né? Que é Mateus capítulo 4, verso 10, eu quero te mostrar uma coisa. Jesus aqui, ele estava no deserto, sendo tentado por Satanás. E Satanás propondo todas as melhores coisas, melhores do mundo. Que é isso que ele continua fazendo conosco. E a gente cai. E aí ele propôs que tudo ele daria a Jesus se o Senhor o adorasse. Se Jesus o adorasse. E Jesus então diz, então disse-lhe Jesus, disse ao diabo: olha só, presta atenção. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Deixa um pouquinho aqui, presta atenção, pega essa. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. E você vai ver que depois desse versículo ele foi. O som está rachado aqui para mim, não sei se está rachado aí para vocês, tá? E depois desse versículo vocês vão ver que ele foi. E diz a palavra que Satanás se retira até um tempo oportuno. Ele tinha intenção de voltar para tentar Jesus. Imagina, gente.
Mas só que aqui, olha a chave da coisa. Então Jesus disse para ele: vai-te, Satanás. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Adoração verdadeira e serviço verdadeiro faz com que Satanás não possa ficar na nossa vida. Ele tem que ir embora. E aí vem a combinação que eu vou falar para você, que é adoração mais serviço, que é missão, que é uma combinação explosiva. Explode o inferno, explode Satanás da nossa vida e de qualquer área da nossa vida, né? Por quê? Porque a gente tem que entender, né, que a gente tem uma missão, que a gente tem um chamado, que o Senhor espera, que a gente não nasceu por nascer. Fala para quem está do teu lado: você não nasceu por nascer. Você não nasceu para viver um dia depois do outro. A gente nasceu para viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, mas cumprindo uma missão, um chamado. E aí, eu quero te mostrar em Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, a realidade disso. Porque aqui Isaías, ele é levantado como um profeta, e diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, que foi um bom rei, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías falando: eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando que a gente vê o Senhor? Quando a gente sente a presença do Senhor? Quando a gente ouve o Senhor? Quando a gente o adora. E aí, adorando o Senhor, né, sobre um alto sublime trono, e seu séquito enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Chamavam e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, 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 adorando. Até os serafins adoram ao Senhor. Fala para quem está do teu lado: até os anjos adoram ao Senhor. E como a gente é roubado na adoração, não pode. Se até os anjos adoram o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória para aqueles que o adoram de verdade. Para aqueles que querem, para aqueles que creem. Por isso que eu falo: seja sedento, queira entrar aqui e viver o sobrenatural de Deus. Não entre aqui para mais um culto, não entre aqui mais para um tadel de avivamento. Não entre só para isso. Entre porque aqui a igreja do Senhor reunida vai viver a manifestação da glória de Deus, que vai encher toda a terra. A gente precisa mudar essa mentalidade, porque às vezes a gente chega cansado, chega mesmo. Chega cansado do serviço, do ônibus, do trânsito. Eu acordo todo dia às 5h10 da manhã. A gente vai dormir depois da meia-noite. A gente está cansado. Hoje eu corri o dia inteiro. Eu tenho tempo de orar em línguas quando eu estou dirigindo. Eu não tive tempo para me prostrar ao Senhor. Aí eu cheguei um pouco em casa e eu realmente tive 40 minutos na presença do Senhor. Eu fiz jejum durante o dia, mas eu tive só 40 minutos, porque eu queria que Ele falasse através da minha vida para cada um de nós e para mim. Chegou o tempo da adoração. Chegou o tempo dos verdadeiros adoradores. Se o Senhor está falando que o Pai procura verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. E não é falso porque ele é mentiroso. É falso porque ele está fazendo da boca para fora. Porque ele não está tendo experiência com o Senhor. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram à voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, aí Isaías, né, disse: ai de mim, pois estou perdido. Porque ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo a presença de Deus. Ele estava vivendo a presença de Deus. Pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando a gente adora o Senhor de verdade na adoração, quando a gente se rende, não acabei de falar que a gente se rende à vontade dEle.
As coisas, os pecados são trazidos aos nossos olhos de verdade, a gente se arrepende deles. A gente não quer mais eles na nossa vida. Isaías, depois daquela visão, não, Senhor, eu sou pecador, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de gente impura. Mas o coração de Isaías não queria mais aquilo. Porque ele viu o Senhor. Quem vê o Senhor, quem tem experiência com Deus, tem a sua vida transformada. Eu tive a oportunidade de, numa célula, há um bom tempo atrás, receber um visitante que, durante muitos anos, estava numa igreja, não me lembro mesmo o nome da igreja, e agora estava desviado. E aí eu perguntei para ele assim: você viveu alguma experiência com o Senhor Jesus? Ele falou: eu vivi. Mas as lutas e o mundo, as experiências com o mundo são maiores que as experiências que eu tive com Ele. E hoje, o mundo é mais importante para mim. Aí eu olhei com muito amor e falei: querido, você nunca conheceu Jesus. Eu quero te dizer que se você conheceu Jesus, você se entristece, mas não desanima. Você até enfraquece nas suas forças físicas, mas você não desiste. Você até pode ficar assim, meio entristecido, mas você não volta atrás. Porque não dá para voltar. Não dá. E aí, porém, verso 6, um dos serafins voou para mim, para Isaías, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar como um tenaz. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca. Falei: quem tem experiência com Deus de verdade, quem vive a presença dele de verdade, tem sua vida transformada. Eu não me conformo de gente que diz que tem experiência com Jesus e não tem a sua vida transformada. Eu não me conformo. E que nem luta para ter sua vida transformada. E nem luta. E aí, quando Isaías teve experiência com ele em adoração, quando viu, a presença dele, quando reconheceu o seu pecado, ele foi transformado. Com uma brasa, o Senhor diz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, agora, aqui foi adoração. Aqui ele se rendeu ao Senhor. Aqui ele viveu a presença dele. Aqui ele foi transformado. Aqui ele foi perdoado. Aqui ele foi. E aí ele continua ouvindo a voz do Senhor que dizia: depois disso ouvi a voz do Senhor. A voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem? E quem há de ir por nós? Por nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor fez essa pergunta para Isaías. O Senhor faz essa pergunta para nós. Se formos adoradores de verdade, a quem? E quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías. Ele disse na hora. Aquele homem que tremeu, que tinha medo, que teve medo, que tinha pecado, mas foi perdoado porque teve um encontro com Deus. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então é com muito carinho que eu quero dizer para você que se você acha que ganhar almas é um fardo, eu quero dizer que você não teve uma experiência com o Senhor e você não é adorador. Pode até querer, mas ainda não é.
Eu quero dizer que se não arde no coração de cada um aqui que declara adoração, se não arde ganhar uma vida para Jesus, quer dizer que não somos adoradores. Porque a adoração é consequência do envio de Deus, da missão. Porque a presença de Deus se manifesta para transformar, para perdoar, para curar e para perguntar: quem que eu vou enviar? Para no século 21 levar Jesus, levar a minha presença pelo menos para uma pessoa. E eu então quero te desafiar a entender que para todas as pessoas, todos, desde um princípio, desde Adão, Deus deu uma missão para toda a criação, para todas as pessoas. Adão tinha a missão de guardar o jardim e lavrar. Noé teve a missão de construir a arca. Abraão teve a missão de peregrinar na terra prometida. José teve a missão de governar o Egito. Davi teve a missão de reinar sobre Israel. Os profetas tiveram a missão de exortar o povo. Daniel teve a missão de ser o profeta dos sonhos. Neemias teve a missão de reconstruir os muros. João Batista teve a missão de ser o precursor de Jesus. Pedro teve a missão de liderar os discípulos e apacentar as ovelhas. E a igreja do Senhor Jesus na face da terra tem a missão de pregar a palavra, levando todos os homens à salvação. Eu sou a igreja do Senhor Jesus. E você? Amém? Não. Eu sou, fala. Nós somos a igreja. Nós somos adoradores. Nós realmente nos prostramos diante do Senhor. Às vezes não queremos deixar Ele, fazer tudo o que Ele tem que fazer, a gente bate o pé. Eu sei que bate o pé, porque às vezes eu bato o pé. Né? Mas bate o pé, eu sempre brinco, falo assim, bate o pé por 5 minutos. Depois desiste e deixa Deus fazer. Mas aí nunca esqueça que depois dele te curar, depois da adoração, de ter tido uma experiência sobrenatural com Ele, de ouvir a voz dEle, depois de ter sido curado, perdoado, não esqueça que clama aos ouvidos, aos teus ouvidos, e clama ao coração dEle a pergunta: a quem nós vamos enviar? Com quem contaremos? A Trindade conta comigo e com você. E a resposta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nessa noite, nós vamos ministrar mais um louvor. E aí o que eu estava te falando, adoração é prostrar-se, se render ao Senhor, ao nosso dono, e obedecer à sua vontade. Então eu o adoro por quem Ele é. Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono. Eu o adoro por quem Ele é. É meu Senhor, meu dono, meu Salvador, o Todo-Poderoso, quem Ele é. E eu o louvo pelos seus grandes feitos. Então não esquece, você o adora sabendo quem Ele é. Aquele que já venceu o diabo na cruz do Calvário. Aquele que te ama de uma forma sobrenatural, que sonhou com você antes de você ser fecundado na barriga da sua mãe. E Ele sonhou com você exatamente do jeito que você é. A cor da sua pele, dos seus olhos, como diz aquele louvor infantil do Diante do Trono. Aquilo é uma realidade. Para a gente reclamar da vida, para a gente reclamar da gente, para a gente reclamar... Não. Quando a gente entende que nós somos frutos do sonho de Deus, que nós somos adoradores, que devemos realmente deixar que Ele seja verdadeiramente o nosso dono e Senhor. Quando a gente o louva pelos seus poderosos feitos, todo dia tem um poderoso feito do Senhor nas nossas vidas. Aprenda a declarar. O que Deus fez para você hoje, irmão? O que Deus fez? O que Deus fez? Gente, eu saí 5:30 da manhã, não fui atingida por nenhuma bala perdida, ninguém bateu no meu carro, não me sequestraram, não me roubaram, não me mataram.
E mesmo que eu tivesse sido roubada, tivesse batido no meu carro, como adoradora eu tenho que declarar: todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo o Senhor e Ele é meu Senhor. Porque as pessoas acham que só porque a gente é de Jesus as coisas não acontecem. Os dias maus vêm para todos, a Bíblia diz. Para aqueles que creem e para aqueles que não creem. O diferencial é a maneira como a gente reage. O ímpio reage de uma forma, nós reagimos em fé, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ai, onde está a brecha? Que retaliação! Não existe retaliação para um verdadeiro adorador que cumpre o seu chamado. Sai, Satanás! Foi a ordem que Jesus... E ele teve que sair quando Jesus disse: somente a Deus adorarás e lhe servirás. Quero te convidar a ficar de pé. E agora louvarmos ao Senhor pelos grandes feitos da nossa vida. Que até os feitos que você acha que foram ruins, serviram para testemunho do poder dele na tua vida. Você está vivo, não morreu naquelas angústias, passou. Para que as pessoas vejam. É digno de receber. E o louvor, ele alegra pelos seus grandes feitos na minha vida. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ministramos o quê? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Pelos seus poderosos